Carta número 26. Meu caro Absinto. Sim, o noivado é o momento de semear essas sementes que engendrarão, 10 anos depois, o ódio doméstico. O encantamento do desejo insaciado produz resultados que podem fazer que os humanos confundam com os resultados da caridade. Aproveite-se da ambiguidade da palavra. Amor. Deixe-os pensar que resolveram mediante o amor problemas que de fato só apartaram ou deixaram sob a influência deste encantamento. Enquanto durar, tem a oportunidade de fomentar em segredo os problemas e fazê-los crônicos. O grande problema é o do desinteresse. Observe, uma vez mais, o admirável trabalho do ramo filológico ao substituir pelo negativo desinteresse a positiva caridade do inimigo. Graças a isso, pode-se desde o começo ensinar um homem a renunciar a benefícios, não para que outros possam gozar de os ter, mas sim para poder ser desinteressado renunciando a eles. Este é um grande ponto ganho. Outra grande ajuda, quando as partes implicadas são homem e mulher, é a diferença de opinião que estabelecemos entre os sexos sobre o desinteresse. Uma mulher entende por desinteresse, principalmente, ser incomodada pelos outros. Para um homem significa não incomodar aos outros. Em consequência, uma mulher muito dedicada ao serviço do inimigo se converterá em um incômodo muito maior que qualquer homem, exceto aqueles aos que nosso pai dominou por completo. Inversamente, um homem viverá durante muito tempo no campo do inimigo antes de que empreenda tanto trabalho espontâneo para agradar aos outros como o que uma mulher completamente corrente pode fazer todos os dias. Assim, enquanto que a mulher pensa em fazer boas obras e o homem em respeitar os direitos de outros, cada sexo, sem nenhuma falta de razão evidente, pode considerar e considera ao outro radicalmente egoísta. Além de todas estas confusões, você pode acrescentar algumas mais. O encantamento erótico produz uma mútua complacência em que a cada um agrada realmente ceder aos desejos do outro. Também sabem que o inimigo lhes exige um grau de caridade que, ao ser alcançado, daria lugar a atos similares. Deve fazer que estabeleçam como uma lei para toda a sua vida de casados esse grau de mútuo sacrifício de si mesmos, que atualmente flui espontâneo do encantamento, mas que, quando o encantamento se desvaneça, não terão caridade suficiente para lhes permitir realizá-los. Não verão a armadilha, já que estão baixo da dupla cegueira de confundir a excitação sexual com a caridade e de pensar que a excitação durará. Uma vez estabelecida como norma uma espécie de desinteresse oficial, legal ou nominal, uma regra para cujo cumprimento seus recursos emocionais se desvaneceram e seus recursos espirituais ainda não maturaram, produzem-se os mais deliciosos resultados. Ao considerar qualquer ação conjunta, torna-se obrigatório que a argumente a favor dos supostos desejos de B e contra os próprios, enquanto B faz o contrário. Com frequência, é impossível averiguar quais são os autênticos desejos de qualquer das partes. Com sorte, acabam fazendo algo que nenhum quer enquanto que cada um sente uma agradável sensação de virtuosidade e abriga uma secreta exigência de tratamento preferência. Pelo desinteresse de que deu prova e um secreto motivo de rancor para o outro pela facilidade com que aceitou seu sacrifício. Mais tarde, pode entrar no que podemos denominar a ilusão do conflito generoso. Este jogo se joga melhor com mais de 2 jogadores, por exemplo, em uma família com meninos maiores. Propõe-se algo completamente trivial, como tomar o chá no jardim. Um membro da família cuida de deixar bem claro, embora não com palavras, que preferiria não fazê-lo, mas que, é óbvio, está disposto a fazê-lo por desinteresse. Outros retiram imediatamente sua proposta, ostensivamente por causa de seu próprio desinteresse, mas em realidade porque não querem ser utilizados como uma espécie de manequim sobre o qual o primeiro interlocutor deixe cair altruísmos baratos. Mas este não vai se deixar privar de sua orgia de desinteresse. Insiste em fazer o que os outros querem. Eles insistem em fazer o que ele quer. Os ânimos se esquentam. Logo alguém está dizendo, muito bem, pois então não tomaremos chá em lugar nenhum, ao que segue uma verdadeira discussão, com amargo ressentimento de ambos os lados. Vê como se consegue? Se cada um tivesse estado defendendo francamente seu verdadeiro desejo, todos teriam se mantido dentro dos limites da razão e da cortesia. Mas, precisamente porque a discussão está invertida e cada lado está disputando a batalha com o outro lado, toda a amargura que realmente flui da virtuosidade e a obstinação frustradas e dos motivos de rancor acumulados nos últimos 10 anos, fica oculta pelo desinteresse oficial ou nominal do que estão fazendo, ou, pelo menos, serve-lhes como motivo para que lhes desculpem. Cada lado é, de fato,
plenamente consciente de quão barato é o desinteresse do adversário e da falsa posição que está tratando de lhes empurrar. Mas cada um as acerta, para sentir-se irreprochável e abusado, sem mais desonestidade da que seria natural em um homem. Um humano sensato disse: se a gente soubesse quantos maus sentimentos ocasionam o desinteresse, não se recomendaria tão frequentemente do púlpito, e além disso, é o tipo de mulher que vive para outros, sempre pode distinguir os outros por sua expressão de acossados. Tudo isto pode iniciar-se inclusive no período de noivado. Um pouco de autêntico egoísmo por parte de seu paciente é com frequência de menor valor, para fazer-se com sua alma, que os primeiros começos desse elaborado e consciente desinteresse que pode um dia florescer em algo como o que lhe descreve certo grau de falsidade mútua, certa surpresa de que a garota não sempre note quão desinteressado está sendo, podem ser colocar de contrabando já. Cuida muito destas coisas e, sobretudo, não deixe que os tolos jovens se apercebam delas. Se as notarem, estarão a caminho de descobrir que o amor não é o bastante, que se necessita caridade e ainda não a alcançaram, e que nenhuma lei externa pode suprir sua função. Eu gostaria que Suburbiano pudesse fazer algo para minar o sentido do ridículo dessa jovem. Seu afetuoso tio, Morcegão.